migratórios e estudos de sexualidade são duas áreas bastante investigadas pela antropologia e em outras disciplinas. Entretanto, a conexão dos temas é pouco abordada. No estudo antropológico que analisa o refúgio por motivos de orientação sexual, o antropólogo Vitor Lopes Andrade explora as duas questões a partir da observação de casos de pessoas que vieram viver sua sexualidade na cidade de São Paulo. Refúgio por motivos de orientação sexual. Um estudo antropológico na cidade de São Paulo. Porque a gente tende a pensar nessas migrações como sendo do sul global para o norte global. E, de fato, uma grande parte dessas migrações acontece nesse fluxo. Mas, num contexto histórico e geopolítico, o Brasil começa a surgir nessa geopolítica das migrações e do refúgio e também por orientação sexual. Então, a gente tem que pensar que foi um contexto, né, de fechamento das fronteiras dos países tidos como centrais, ou seja, Estados Unidos, Canadá e Europa. Então começam a surgir outros fluxos nessa direção sul-sul. E o Brasil, a situação agora é bastante diferente, mas há poucos anos atrás tinha uma situação econômica mais favorável, além de ter uma visibilidade internacional também bastante grande. Então, todos esses fatores foram contribuindo para que o Brasil surgisse nessa rota migratória. E aí entram também algumas questões práticas, como, por exemplo, a possibilidade de se solicitar um visto de turista. E aí, uma vez que se está no Brasil, a pessoa pode solicitar o refúgio devido à sua orientação sexual. Quando a gente compara a situação nos países de origem dessas pessoas com a situação no Brasil, o Brasil, em grau comparativo, apresenta uma situação mais favorável, né? Se a gente pensar no Brasil, não é crime ser gay, ser lésbica, ser bissexual, ser transexual, tem direitos e garantias. Claro que isso tudo está em xeque, não é a situação mais ideal, como todos nós sabemos muito bem, mas existe isso, existe um movimento social bastante consolidado no Brasil também. Quando a gente compara com outros países, eles criminalizam atos sexuais consentidos entre adultos do mesmo sexo. Além da sociedade ser extremamente homofóbica, muitas vezes as famílias perseguem também. Então, claro, o Brasil está muito longe de ter uma situação ideal para pessoas que são LGBTQIA+, mas, ao mesmo tempo, quando a gente compara com os países de origem dessas solicitantes de refúgio, o Brasil apresenta, sim, uma situação mais favorável. Os primeiros países a reconhecerem isso, a reconhecerem refúgio por motivo de orientação sexual, foram, de fato, do norte global. Então, a gente tem casos ali no começo da década de 90, em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e alguns países europeus, como Holanda, Alemanha e Inglaterra. Na década seguinte, alguns outros países começam. É o caso do Brasil, que o primeiro caso foi em 2002. Existem outros países do sul global que também reconhecem isso. Então, alguns que me vêm aqui em mente. México também reconhece, Uruguai, África do Sul. Então, em termos quantitativos, claro que ainda é mais no norte, digamos, mas tem países do sul. O Brasil é um deles, mas também não é o único. A Inglaterra, que é a minha pesquisa atual, e o Brasil. Então, a Inglaterra tem esse imaginário de liberdade sexual, liberdade afetiva e de ser um país, uma economia forte. Mas, quando a gente vai analisar a experiência real das pessoas, né, o dia a dia, o que acontece na Inglaterra? Eles não podem trabalhar enquanto eles estão solicitando refúgio, então eles têm uma situação econômica, financeira, muito precária, porque ou eles dependem de amigos, ou eles dependem do Estado, e o dinheiro que o Estado dá é muito pouco, não é possível, né, não é suficiente nem para comer. E, por mais que tenha essa ideia, esse imaginário de liberdade sexual, eles sofrem preconceito por causa da cor, por causa do sotaque, por vários motivos. O Brasil não tem esse imaginário, né, tão forte de ser de liberdade sexual, e tem a questão de ser um país, né, que não é considerado um país desenvolvido. Mas a legislação brasileira, no que diz respeito a solicitantes de refúgio, não só por motivos de orientação sexual, qualquer solicitante de refúgio é considerada como sendo bastante avançada. Solicitantes de refúgio podem trabalhar
no Brasil, o que é algo que a maior parte dos países do norte global, por exemplo, não permitem. Então, a pessoa vem, solicita o refúgio, a partir do momento em que ela tem o protocolo de solicitação de refúgio, ela pode trabalhar legalmente no Brasil, o que é um direito muito importante. Isso quer dizer que as pessoas arrumem emprego, com o mesmo nível de formação que elas têm? Não. Obviamente que a realidade é muito mais difícil, né? Tem toda a questão de reconhecimento de diplomas, tem as dificuldades linguísticas, mas pelo menos elas podem trabalhar enquanto elas estão solicitando o refúgio. O racismo é uma questão que fica muito nítido, dá para comparar muito bem o caso dos sírios, né? Que chegaram muitos solicitantes sírios, que normalmente têm a pele clara, e quando a gente compara, por exemplo, pessoas vindas da República Democrática do Congo, da Nigéria e de Camarões, que têm normalmente a pele escura e sofrem bastante racismo, daí em São Paulo, capital, e em outras cidades também. Mas você traz uma outra questão interessante, que é essa da localização dentro do Brasil. Muitas vezes eles migram dentro do Brasil, daí também. O que eu mapeei e que depois os dados oficiais vieram a confirmar é que a maior parte dos que solicitam refúgio por motivo de orientação sexual se concentram em São Paulo. Sim, o que acontece em termos gerais, né? Em outros tipos de migração, as pessoas normalmente elas se apoiam, né? As redes de apoio são a própria família e também as pessoas do mesmo país de origem. O que é diferente nesse caso específico é que muitas vezes esses solicitantes, essas solicitantes estão fugindo da própria família, que quando descobriu a sexualidade também discriminou, também perseguiu. E quando essas pessoas chegam no Brasil, elas têm que fazer um cálculo assim de se elas podem falar da sexualidade para as pessoas do mesmo país de origem ou não. Normalmente, num primeiro momento, são pessoas do mesmo país de origem que ajudam a encontrar acomodação, um primeiro emprego, mas não é só porque elas estão no Brasil que elas vão deixar de ter, né, outras concepções em relação à sexualidade, por exemplo. Então tem sempre esse cálculo de para quem elas podem falar ou elas não podem falar. Então um caso que me marcou muito durante a pesquisa de campo foi de um rapaz que chegou no Brasil. Ele veio com o namorado e a filha fruto de um relacionamento heterossexual anterior. Mas no prédio onde ele morava, tinha outros imigrantes, outras pessoas do mesmo país de origem. E então ele apresentava o namorado como sendo o irmão mais novo dele, não o namorado, para evitar uma situação de preconceito, uma situação de discriminação. Também em termos materiais, em termos assim da condição material, muitas vezes é bastante difícil. Os lugares onde eles moram, a própria questão de conseguir um emprego. Então são várias questões que vão se somando. Mas uma outra coisa que me chamou muita atenção, né? Então um primeiro ponto assim da dimensão humana, como você perguntou, é que essas pessoas vêm e normalmente elas não se apoiam no que são as redes tradicionais, ou seja, familiares e pessoas do mesmo país de origem. E daí o que se espera? Né? Se espera que essas pessoas, caso queiram, possam se inserir nas redes LGBT, no movimento LGBT, né, nas organizações LGBT. Só que esse diálogo ocorre muito pouco, assim, ele é muito recente no Brasil. Normalmente essas solicitantes não sabem dessas organizações, essas organizações não chegam até eles. E por quê? Né? Esse é um outro ponto importante. Porque não tem muita intersecção. Tem política pública, tem organizações que trabalham no Brasil, mas as que trabalham para refugiados e imigrantes, né, partem do pressuposto que são todos heterossexuais. E as organizações, as políticas que são feitas para pessoas LGBT partem do pressuposto de que são brasileiros. Então, essas duas áreas dificilmente se cruzam para fazer políticas públicas ou atendimento que sejam para as pessoas que não são brasileiras e que não são heterossexuais. Isso tem começado a mudar no Brasil, tem começado nos últimos anos, mas ainda tem muito trabalho a ser feito no sentido de colocar essas duas grandes áreas juntas. De fato, o perfil, né, dessas solicitações no Brasil é de homens jovens solteiros. Chegam no Brasil solteiros para solicitar esse refúgio. Mas eu encontrei durante a pesquisa de campo a história de pessoas que vieram acompanhadas. Esse aspecto interseccional é bastante importante. Então tem a questão da língua. A maior parte dos que eu entrevistei falavam ou francês ou inglês. Então é mais difícil, né, essa inserção do que quando fala espanhol, porque espanhol é uma língua que nós, enquanto brasileiros, a gente entende melhor.
Tem questões raciais, sem dúvida alguma, tem questões de gênero, mas talvez o que mais me chamou a atenção, que eu ressaltaria aqui, são as questões econômicas mesmo, né? Então, uma das minhas interlocutoras, ela tinha mestrado, estava fazendo doutorado no país de origem. Então, assim, muito bem qualificada. E quando chega no Brasil, não consegue um emprego, no mesmo nível que ela tinha. Os diplomas não são reconhecidos. Um outro caso de um rapaz também, que no país de origem, ele era uma classe social alta, assim, ele tinha motorista, ele trabalhava numa grande empresa, e quando chega no Brasil, mais uma vez, né, não consegue um emprego, tem que morar numa zona periférica da cidade, então essa questão financeira pega bastante.